Hoje vamos conversar com a doutora Leila Mota, que é casada com o doutor Renzo Amaral. Os dois são dentistas, vivem em Portugal há 20 anos. Hoje eles vivem em Sintra e trabalham também em Sintra, em lugares distintos. A clínica deles fica em Rio de Mouro, Serra das Minas. E eu quero fazer algumas perguntas para a doutora Leila, porque ela viveu em uma época muito importante para os dentistas brasileiros. Não foi naquela época de crise, quando teve o primeiro problema da rejeição dos portugueses em relação aos brasileiros que chegavam no mercado de trabalho. Foi numa época posterior, quando esse problema estava já terminando. Mas ela viveu uma experiência muito importante, que eu acho que é muito enriquecedora para qualquer pessoa, não só dentistas que queiram vir para Portugal. Doutora Leila, me explica, por favor, como foi a ideia de vir para Portugal? De onde surgiu isso? Olha, a ideia de vir para Portugal surgiu no fim da faculdade. Eu estava concluindo nos últimos meses de faculdade e uma professora nossa sugeriu, perguntou quem gostaria de vir morar em Portugal, que tinha um amigo aqui que precisava de um dentista. Eu logo disse, eu quero ir, que sempre tive a vontade de vir morar fora. Não que precisasse por questões financeiras ou profissionais, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Na época, eu já namorava com o meu marido, dentista também, Renzo. Éramos colegas de faculdade e ele, na altura, não gostou muito da ideia. Mas depois aceitou e comprou a minha ideia e resolveu vir. Os homens sempre são bem mais limitados que as mulheres, nós sabemos disso. eu... Agora, a doutora Leila contou uma coisa muito interessante, que eu acho muito importante. A ideia surgiu de uma professora, o convite veio da professora e a primeira a comprar a sugestão foi ela. Foi. Mas quem veio desbravar o mercado não foi ela, foi o marido. Foi. Por favor, fale sobre isso. Foi. Na altura ele disse, não, então já que você quer tanto ir, eu vou ver como é que aquilo funciona. Comprou uma passagem e veio. Passou aqui 1 mês e meio. Só que não foi aqui no grande centro, na Grande Lisboa, nem no Porto. Ele foi para Castelo Branco, que é um interior bem mais frio e fica no centro-norte de Portugal. No interior de Castelo Branco, chamado Alcainhos, uma vila bem pequenininha. E ele passou aqui 1 mês e meio trabalhando e depois voltou. Voltou para o Brasil. Essa que é a maravilha, gente. Eu sempre falo em planejamento, em cuidado, cautela. O casal é dentista. Para que vem os dois numa experiência totalmente ousada? Eles não tinham nenhum amigo que tinha feito isso. Não. Nenhum conhecido que tinha feito fomos isso. Os primeiros. Nenhum histórico anterior de ninguém que tivesse feito isso. Não. Quer dizer, olha o risco. Portugal podia ser um Brasil tropical sem o tropical, quer dizer, um lugar totalmente inóspito. E numa época que Portugal não era muito falada, né? Que nessa época quase ninguém conhecia Portugal, assim, não é como hoje. Nessa época, 20 anos atrás, quase ninguém vinha a Portugal. Eu me lembro claramente de conversar com pessoas que falam assim, eu vou passear na Europa. Para onde você vai? Eu vou para a França, eu vou para a Inglaterra e vou para a Itália. Agora, Portugal não era o destino de nenhum brasileiro. Isso mudou 5 ou 6 anos depois, mas mudou muito. Portugal passou a ser o primeiro destino de qualquer brasileiro, mas isso... E depois, lá para 2005, em 2000, isso não acontecia de forma alguma. E vale ressaltar aqui, Maurício, que era uma época que não existia internet como é hoje, não é? Exatamente. É uma época que parece até que é pré-histórico falar sobre isso, mas há 20 anos atrás não existia internet, telefones celulares os telemóveis que chamam aqui, eram muito limitados, não era como é hoje. Não existia. Ligar para o Brasil era uma confusão. Era difícil. Ela veio em 2000, eu na verdade vim em 98, só que eu vim para o mestrado, fiquei 1 ano e meio e fui embora. Mas eu lembro muito bem das dificuldades que existiam na época para falar com a família. Usar um telefone celular era muito caro. Era tudo difícil. Hoje em dia hoje é tudo ilimitado, né? Porque era tudo muito limitado. Muito limitado. Era uma época que ninguém tinha um laptop em casa, como todo mundo tem 1, 2, 3 em casa. Exatamente. Uma família tem 5 laptops em casa, dependendo do que for necessário hoje em dia. Era uma época que não existia. Então, para falar, eu falava pelo Skype. Mas eu tinha que ir para uma biblioteca pública. Era uma coisa muito interessante, que hoje em dia parece que isso não existe mais. Mas o maravilhoso da história foi a precaução que o marido da doutora Leila, doutor Renzo, teve em vir primeiro para sondar o que era o mercado de trabalho para os dentistas brasileiros em Portugal. Ele veio, vivenciou e voltou para casa para falar, olha, realmente vale a pena.
Que a doutora Leila me confidenciou mais cedo que o pai dela incentivou. Mas o pai do próprio doutor Renzo ficou assustado. Ficou. Meu pai, eu sempre fui assim, desbravadora, sempre quis coisas novas e tinha vontade de morar fora. E meu pai me conhecia, sabia que eu era uma pessoa sensata também, muito pé no chão, e acho que ele pensou, ela não vai se meter em problemas. Mas já o pai do meu marido tinha um bocado de medo militar, uma educação mais rígida, mais formal, ele não queria isso, ele achava que a gente vinha para um problema, achava que a gente não havia necessidade de vir morar aqui. Agora, chegamos novamente num ponto que eu quero ressaltar. Necessidade. Realmente não havia. Tanto o doutor Renzo quanto a doutora Leila são de boas famílias de Natal. São de boas famílias de Natal, famílias bem constituídas, não passaram por dificuldade nenhuma, não tinha motivo nenhum para buscar uma aventura dessa, a não ser o interesse em algo novo. Exatamente. Que viesse enriquecer a vida e a carreira. Exatamente. Isso é muito importante. Quer dizer, foi uma opção ousada na época, que começou muito bem com o Dr. Renzo vindo sozinho, deixando a esposa, que na época não era esposa, não é isso? Não era ainda, ficamos pouco tempo depois. Esposa, deixou ela na segurança do lar dela, cuidada pelo pai e pela mãe, e depois de ver que o negócio realmente era interessante, vieram ambos para Portugal e foram para o interior. Isso. Era uma aldeia com quantas pessoas? Tem ideia? Eu não tenho ideia, mas era muito pequena. Você imagine, há 20 anos atrás, eu fui para essa aldeia em Alcaíns. Quando eu cheguei, foi chocante. Foi uma coisa que me marcou muito. Porque eram aquelas aldeias de pedrinhas no chão, as casas todas muito pequenininhas, com as portas baixas. Eu até dizia, essas pessoas não passam aqui. Mas eram as aldeias típicas portuguesas, que eu acho que ainda deve ser assim hoje em dia. Eu nunca mais voltei em Alcaíns depois. As construções continuam lá da mesma forma, mas era muito diferente do que é hoje, acredito. E fomos para Castelo Branco, só que o interior de Castelo Branco, Alcaíns, era uma vila com muito pouca gente. De brasileiros só havia esse casal de dentista e nós, não havia mais ninguém. E na própria Castelo Branco tinha mais uma clínica ou outra, era muito diferente. E como é que foi a recepção da população local? Gente simples, provavelmente inculta, sim, em sua grande parte, com 2 dentistas jovens brasileiros. Doutor Renzo, ela falou que as portas eram baixinhas, eu tenho 1,80 m, o doutor Renzo é maior que eu. Ele ainda é maior, não sei como é que ele passava nessas portas. Era engraçado isso, mas era uma coisa que me marcou, chamou muita atenção, foi a questão das portas. Aí chega um casal jovem, brasileiro, bonito, ninguém nunca perguntou se faziam parte de novela, nada do tipo. Não, por acaso me perguntaram, olha, agora você está falando isso, eu vou falar aqui uma coisa engraçada. Era uma época, eu como dentista observava muito os sorrisos, né? Sempre fui uma pessoa que observei muito isso. E principalmente nessa vila, era uma época que ninguém cuidava muito dos dentes, né? Hoje em dia já mudou muito. Então eu me lembro que eu chegava, tinha uma senhora que morava perto da casa que eu estava, do lado, e ela era muito engraçada. Eu sorria para ela, todo dia ela estava lá na janelinha, uma viúva, ela todo dia. Aí eu conversava com ela, aí dia... É o sistema de vigilância, ela fica ali tomando conta, mas muito simpática. Sabe de tudo que acontece no bairro. Aí queria saber meu nome, queria saber da história toda, né? Eu ia lá, conversava com ela, aí um dia ela olhou para mim e fez: onde você fez a sua placa? Eu disse, mas eu não tenho placa. Aí ela fez, não, mas tem a placa, não pode ser. Espera, só um minuto. Tem que explicar o que é placa, gente. Por favor, explica o que é placa. Não, é assim, aqui já mudou, mas placa é uma prótese total, superior no caso. Ela achava que meus dentes... Dentadura. Deixa o advogado leigo falar, é dentadura, gente. E ela achava que era uma dentadura. Eu dizia, não, são meus dentes. Ela dizia, não, mas não é possível ter os dentes tão direitos e brancos. Então, é assim, era uma época que... Hoje em dia isso já mudou, mas era uma época que ninguém tinha dentes direitos e brancos. Faltava um dente, eu tinha cárie, eu era manchada. Ou tinha placa. Exatamente. Ou tinha placa. Foi muito engraçado. Isso é muito divertido. Gente, é importante falar que tanto a doutora Leila quanto o doutor Renzo são dentistas meus e da minha família e de todos os meus amigos, de todos a quem eu possa recomendar. Obrigada. Porque eles me foram recomendados há vários anos atrás, talvez há 8. Talvez há por uma dentista muito amiga também, doutora Rejane Alencastro. E ela nos teceu grandes elogios em relação à capacidade técnica e científica dos dois e como pessoa também. Então nós chegamos lá muito tranquilos, porque a gente que é leigo, eu não sou capaz de medir a capacidade técnica de
de um profissional dentista. Eu não sei absolutamente nada disso. Eu não sei nem quantos dentes que eu tenho na boca. Mas eu fui muito bem recomendado e fiquei muito satisfeito. Minha esposa também frequenta o consultório dos dois. Minha filha também. Agora, inclusive, voltei aos muitos anos de idade a usar aparelho. A doutora Leila me aplica o Invisalign. Exatamente. Consegui convencê-lo a usar. Não foi muito difícil também, não. Eu sou um paciente muito fácil, muito dócil. Mas estou usando e muito satisfeito, porque o Invisalign realmente é incrível. É incrível, porque é uma maneira de você corrigir os dentes de maneira praticamente invisível, né, Maurício? Você usa e quase nem se nota. Ninguém nota que eu estou usando, mas eu não estou usando, é mentira. Eu Mas, tiro para gravar, é claro, porque ele muda um pouquinho só a dicção. Então, para gravar eu tiro, mas no resto do tempo eu estou o dia inteiro com o Invisalign. E é confortável, não é verdade? Não machuca, não incomoda, é discreto. Eu acho que é uma revolução que veio para ficar. Se eu soubesse disso aos 12 anos de idade, ia ter sido bem mais fácil minha vida. Mas, enfim, chegaram num lugar pequeno, se instalaram e daí houve... Agora, o mais interessante, que isso é muito interessante, nós estamos falando de 2000, não é 2020. O CEF era outra coisa, a vinda de estrangeiros para Portugal era totalmente diferente, a realidade era outra, as regras eram muito mais liberais. Eram mais flexíveis. Era flexível porque não existia. Não existia, era o começo, então era muito simples. Era o começo, né? Nessa época, Maurício, brasileiros havia muito poucos, mas havia muita gente do leste europeu, já havia, e muitos africanos também, que já vinham. Das colônias portuguesas, né? Principalmente Angola, Moçambique, Cabo Verde. Isso sempre existiu. Sempre existiu, mas brasileiros não havia muitos. Quando eu vivi em Portugal em 98, quando eu vi um brasileiro na rua, eu ia atrás da pessoa, falava, olha, brasileiro, vem cá. Era verdade, era uma raridade. A gente ia atrás da pessoa para conversar. Hoje em dia não tem jeito, senão a gente sai mexendo Toda esquina com todo tem um mundo brasileiro, na rua. né? É um pouco estranho, vai parecer que é louco ou está perseguindo alguém. Mas o interessante é que a doutora Leila veio com o doutor Renzo, com a permanência normal de turista de 90 dias, já começou a trabalhar. Já comecei a trabalhar. Renovou a permanência por mais 2 vezes na época. E conta mais um pouquinho sobre isso. Pronto, foi isso. A gente chegou como turista, como a grande maioria das pessoas entra em Portugal, e nós ficamos. Nessa época não havia realmente fiscalização como hoje, a gente já começou a trabalhar, é verdade, hoje em dia isso é impossível. A Ordem dos Médicos está em cima, do médico-dentista, né, que é o órgão que regula o trabalho dos dentistas. Sim, só para dizer uma coisa, como é dirigido para o público brasileiro, aqui a faculdade chama-se Medicina Dentária, que é o mesmo curso de odontologia do Brasil. É um sinônimo, não é que seja uma área médica, é um curso de medicina dentária, que é a odontologia do Brasil, né? E o órgão que regula chama-se Ordem dos Médicos Dentistas. Nessa época a ordem ainda era muito nova, não sei se você sabe, a ordem ela tem 20 anos. Meu Deus! A ordem ela tem 20 anos, ela comemorou 20 anos o ano passado, está fazendo 21 agora. Então, era uma época que estava começando, né? Então a inscrição do Dr. Renzo é número 1, a sua é número 2? Não, porque depois eles pegaram, porque o que acontecia? Antigamente, os médicos se fazia medicina e depois se fazia estomatologia para você ser dentista. Exatamente. Então, não existia a ordem dos médicos dentistas, entendeu? Não existia um dentista, existia um médico que optou em ser dentista depois. Exatamente. Mas aí, claro, que foram... o meu número da ordem, por exemplo, se você for ver hoje, é um dos primeiros, 4960, 4960. Ou seja, eu era... número 4.960, o Renzo é 4.961, isso em 2000. Que a mulher está sempre avançada, olha, o marido ficou para trás, isso é ficou para trás, pois é. Na minha casa acontece o mesmo, é sempre assim. E o que acontece? Aí a gente começou a trabalhar porque realmente não havia uma regulação muito grande e os brasileiros sempre, na área da medicina dentária, da odontologia, sempre foram bem vistos, isso é verdade. Então, eu nunca tive muito problema no público português, nunca tive grandes problemas de aceitação, nem no atendimento, nem com os... Às vezes havia um pouquinho de problemas com os colegas dentistas portugueses, isso houve um pouco. Mas depois, quando eles viam que você era sério, trabalhava de forma correta, que não estava ali para ocupar o lugar dele, que estava querendo ocupar o seu espaço, não dele. Então, as coisas melhoraram. Hoje em dia, eu tenho, inclusive, vários amigos portugueses dentistas. Não tem nenhum problema. O fato é que no mercado de trabalho existe lugar para todo mundo que trabalha direito. Exatamente. É muito triste quando um colega se considera concorrente e começa a brigar e perseguir os outros.
que basta trabalhar bem e de forma séria para ser respeitado. Exatamente. E mercado existe sempre para todos. Isso é extremamente importante. Pelo menos na minha área do direito, Mas eu queria que fosse mais dessa forma. É verdade, Maurício. As pessoas às vezes não trabalham de forma séria e honesta, não é? Isso é que é o complicado. Mas aqui eu acho que continua. A gente estava conversando há pouco sobre a área, se ainda há campo de trabalho, se ainda há espaço para dentistas brasileiros que querem vir. Eu acho que sim, que Portugal ainda é carente de dentistas. Dentistas, quando eu digo dentistas bem formados, dentistas com capacidades. E principalmente na área dos interiores, porque Portugal, há muitas localidades que não há dentista. Parece incrível isso, mas é verdade. O grande centro, Lisboa e Porto e arredores, sim, tem muitos. Mas os interiores ainda carecem muito de dentistas. Existe um fenômeno em Portugal Portugal é um país de imigração. Muita gente saiu no passado, só que o que mais aconteceu não eram pessoas nacionais, do território nacional, saindo para fora. Era gente de todo Portugal indo para Lisboa. Exatamente. A migração interna era sempre gigantesca. Ainda Encontrar um lisboeta de 3 ou 4 gerações é uma coisa muito rara, é muito difícil. É igual um romano também em Roma, o romano de 3 gerações é muito difícil. Mas enfim, eu quero, antes de falar sobre os dentistas brasileiros na atualidade, falar sobre equivalência de diploma. Sim. Como foi para fazer a sua equivalência de diploma e do Dr. Renzo também? Quando a gente chegou, a gente trazia já alguns documentos, porque a gente já queria ficar aqui legalizado. Mas, na verdade, faltavam alguns documentos, porque não tinha informação não em lugar tinha nenhum. Informação, exatamente. E aqui não há aquela ideia do brasileiro, o jeitinho, não há. Aqui é X, Y é Y, não há jeitinho, não há conversa. Então, nós demoramos um pouco para conseguir dar entrada, porque faltavam alguns documentos. E todos esses documentos, Maurício, eles têm que ser certificados, né, carimbados no consulado português. É o que acontecia antigamente. Hoje, graças a Deus... hoje em dia já não é assim, eu nem sabia. Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Nem não sabia. É mais assim. Pois hoje tem que ser tudo apostilado. Não se leva mais nada para carimbar em consulado para gastar uma fortuna. Então, exatamente. Algum. Além de ser uma fortuna, era um trabalho muito grande. Porque, pense, Natal, uma cidade que não é tão grande, não tinha consulado português lá. Era Belém. Recife. Não é tão longe, não é tão longe. Então a gente ia para Recife, mas então, eu já morando aqui, então pedi os documentos, aí meu pai, coitado, ia lá para Recife, ia para o consulado, carimbava, voltava. Então foi um pouco trabalhoso até conseguir todos os documentos, mas depois foram enviados pelo correio, conseguimos e demos entrada. E aquilo demorou um pouco, mas dentro de um ano mais ou menos, 8 meses, a gente recebeu uma carta dizendo que nossa equivalência, faltavam algumas disciplinas, algumas cargas horárias que eles queriam recompor. Hoje em dia isso também acontece, só que na época o que é que eles faziam? Eles determinavam exames, provas para você fazer. Determinava qual eram as áreas e faziam um exame depois. Por exemplo, um exemplo aqui técnico, a área de oclusão. É um vestibular parcial. Exatamente. Por exemplo, a área de dentisteria, a área de oclusão, você fez 40 horas e precisamos de 60. Então, você vai ter que fazer uma prova dessa aqui para ver como é que está seu nível. Entendeu? Então, era assim, não era de todas as disciplinas, eles determinavam qual... Mas eu sempre achei isso um pouco aleatório, mas tudo bem. Uma ciência muito inexata, mas também eu digo, olha, eu não vou questionar, é isso que eles querem que eu faça, eu vou fazer, né? Então, saiu a minha e a do Renzo e a gente tinha... Essa é outra postura muito sábia do estrangeiro, de um brasileiro no estrangeiro. Não questione, gente. Você tem que fazer alguma coisa, a não ser que seja patentemente, claramente errada, faça. Não crie problemas. Entre pela porta da frente e seja bem-vindo. Exatamente. Aí nós optamos fazer mesmo. Não questionar, para fazer essas aqui, tudo bem, vou fazer. Não tem problema nenhum, eles querem. Então, o que a gente fez? Tínhamos 2 meses para estudar. 2 meses, não, um pouquinho mais, 3 meses para estudar, para fazer aqueles exames. Estavam marcados tal dia. E ele aconteceu no anfiteatro lá da Universidade de Medicina Dentária de Lisboa, ali no Campo Grande. Um anfiteatro gigante com vários dentistas, eu não sei quantos, mas acho que mais de 100 fizeram nesse dia. Era grande, estavam todos lá. E para estudar, inclusive, eu tive... E aí a minha preocupação era, como é que eu vou estudar aqui? Deve haver alguma diferença em relação ao Brasil, né? Eu tinha vindo fresquinha, terminada a faculdade há pouco tempo, ainda estava tudo muito, muito claro na cabeça, mas então eu fui procurar apostilhas para estudar, que aqui chamam sebentas, né?
Fui procurar as sebentas na Universidade de Medicina Dentária de Lisboa E para as estudar. sebentas, geralmente, eu acho que ainda são vendidas nas portas das faculdades, que é alguém que copia, chega lá e vende, aí passa para o senhor que tira a cópia daquilo e revende Eu para nem outras me lembro como foi que eu pessoas. comprei. Eu sei que eu comprei essas sebentas de todas as matérias que eu precisava estudar. Eu já tive várias sebentas compradas em Lisboa também, que eram bons alunos que anotavam aquilo tudo, depois alguém tirava a cópia, aí um senhor muito esperto comercializava aquilo e facilitava a vida dos E na estudantes. verdade estudei durante quase 3 meses, eu e o Renzo, e também nesse momento a gente ainda trabalhava, ele disse, mas não eram todos os dias, a gente trabalhava alguns horários e estudava. Não tínhamos filhos ainda, o que facilitava também, éramos só nós dois. E fizemos a prova, foi uma prova gigantesca, assim, o dia inteiro de prova. E passado mais ou menos 2 meses saiu o resultado. E quando saiu o resultado, pronto, fomos aprovados. Eu e ele. Várias pessoas não passaram, tá, Maurício? Não eram assim, fazia e passavam todos, não. Vários não passaram. Hoje ainda vários não passam, porque as provas não são fáceis. Não são. Na não medicina, são que é um curso que está... Eu sempre estou falando sobre equivalente de medicina. Em 2012 era uma coisa, 2013 era outra, 2014 era outra, ano passado era de um jeito e esse ano vai ser de outro. Sempre está mudando. Então, ficar falando... a gente nunca pode falar muito sobre equivalente de medicina, porque está sempre mudando. Sempre O mudando. que eu falo hoje, amanhã não vale absolutamente nada. E o que vai acontecer amanhã, só Deus sabe. Então, é uma coisa complicada que a nossa equipe de equivalência acompanha isso semanalmente, porque está sempre mudando. É a coisa mais impressionante do mundo. Muda muito. Hoje, a equivalência de dentista está mais simples de ser feita. O Tratado de Bolonha mudou muita coisa e Portugal inteiro tenta uniformizar os procedimentos de equivalência, mas isso ainda não aconteceu. Agora, eu quero saber o seguinte: dentista jovem brasileiro, jovem que eu digo é jovem em Portugal, o interessante ainda é ir para o interior? Acho sim, acredito que sim. Como eu lhe disse, a faculdade também de medicina dentária aqui está muito boa em relação a conteúdo. Está muito semelhante cada vez mais ao Brasil, porque o Brasil, como a gente já tinha conversado um pouquinho antes, a medicina dentária do Brasil e dos Estados Unidos, elas sempre estiveram no topo, não é? Mas aqui já tem um nível bastante bom. Eu tenho colegas portugueses que são excelentes. Não tenho nada que dizer deles. E, inclusive, então, mas a grande maioria, desculpa, me perdi. A grande maioria, eles querem ficar nos grandes centros, né? Grande Lisboa, Grande Porto, e não vão muito para os interiores. Até para o Algarve, Maurício, tem poucos dentistas no Algarve, porque, como você sabe, Algarve é uma região muito sazonal. É uma região que tem muita gente no verão, mas sem estar no verão é muito pouco, não é? Principalmente mais estrangeiros, ingleses que moram lá, como você sabe. E então eu noto, a gente recebe às vezes cartas da Ordem dos Médicos Dentistas, há falta de dentista nos interiores. Gente, eu lembro quando eu fui na Ilha da Madeira em 1998, eu tomei conhecimento de um dentista, que eu lembro o nome dele, eu não vou citar agora porque eu não conheço a pessoa, mas esse dentista brasileiro, que eu não sei quantos anos tem, mas deve ser já um senhor de alguma idade, ele chegou na Ilha da Madeira, com o conhecimento dele, com o talento dele, com o carisma dele, ele ficou extremamente famoso. Eu acho que não tinha nenhum madeirense de bom nível financeiro que não fosse cliente desse tal doutor. Todos eram clientes dele. Ele conquistou o mercado quase inteiro da Ilha da Madeira. Então, realmente, a gente fala muito de planejamento. A história da doutora Leila, eu não sabia de alguns detalhes. E ela não foi orientada por ninguém, nem ela, nem o doutor Renzo. Mas se eu fosse orientar os dois, eu diria que vá ele primeiro, só para experimentar. Vá sim para o interior, que é mais carente de trabalho, Sim. de trabalhador De qualificado. trabalhador, exatamente. É isso que eu dizer, trabalhador qualificado. Porque a gente chega na segunda-feira e na terça-feira está trabalhando já. Sim. Se vier para Lisboa, não é assim. Não vai ser assim. Ah, mas no interior eu vou ganhar pouco. Vai ganhar pouco, mas vai pagar as contas. Vai ganhar pouco inicialmente, mas vai pagar as contas e vai conseguir fazer um planejamento a médio prazo para chegar onde quiser mais tarde. Essa questão de ganhar pouco é muito relativo, tá? Eu não acho que ganhe pouco no interior, não acho. Eu acho que há muita gente assim, existem pessoas mais simples, é verdade, no interior, mas o que acontece? Essas pessoas também gastam menos. Então, elas dão mais prioridade à saúde. Isso, entende? Existe uma diferença, por exemplo, as pessoas mais do interior, elas valorizam mais aquele tratamento e pagam por ele sem reclamar. Então, não é que você ganhe menos, eles estão com dinheiro mais disponível para fazer o tratamento.
do que às vezes nos grandes centros, que tem mais onde gastar. Isso é curioso e é verdade. Tem mais onde gastar. Inclusive, você morando no interior, você também gasta menos. Você como dentista ou como profissional. Tem menos com o que gastar. Tem menos com o que gastar. Menos atrações, menos etc. e tudo, exatamente. Você não gasta com nada. Até para restaurante você não gasta. Até se você for para um restaurante bom, do mais caro, ele é mais barato do que um em Lisboa, com toda certeza. Isso é verdade. Então, você gasta menos também, né? Muito interessante. Então, toda a trajetória do Dr. Renzo e da doutora Leila foi muito bem pensada. Eu não sei de onde veio tanto bom senso assim para dois jovens para se portar num país estrangeiro, mas eu, com a experiência que eu tenho, eles têm 20 anos de Portugal, eu tenho 20 anos de experiência também nesse aspecto, se eu pudesse voltar lá atrás 20 anos com a minha experiência e orientá-los, eu diria para eles fazerem exatamente o que eles fizeram. E outra coisa, Maurício, que eu terminei não falando, você está falando de trabalhar do interior. Eu depois vim morar aqui trabalhar mais para a zona de Cascais, como eu lhe disse, mas era o interior de Cascais, que você nem conheceu, né? Trajou-se. Não, nunca ouvi falar isso. Pronto, mas é uma cidadezinha, uma vilazinha que pertence a Cascais. Mas eu continuava indo para os interiores, eu nem cheguei a dizer, fui trabalhar para a Rejane, inclusive, eu ia para Sertã, eu ia para Cernache de Bom Jardim, eu fui para Caria, que são todas cidades pequenas e vilas no interior. Eu ia 3 dias por semana, viajava e voltava, porque no interior se ganha dinheiro, é isso que eu estou lhe dizendo. Gente, é uma coisa importante, dentistas saibam disso. É muito comum que o dentista brasileiro em Portugal até conseguir construir uma clínica, que a doutora Leila e o doutor Renzo tem a clínica própria deles, que é grande, eles contratam vários dentistas, Sim. uma clínica de renome, e eles não saem dali, porque eles Sim, não têm que sair dali. Hoje em dia já não tem como. Eles saem para fazer o que tem que fazer e olhe lá. Mas um dentista que está chegando, ou que está com alguns anos de experiência ainda e não está num lugar muito bom, ele se desloca muito. Se desloca para muito. 2, 3, 4 cidades durante a semana, às vezes fazendo centenas de quilômetros. Isso, mas é assim, exatamente. Isso para a realidade brasileira é estranho, porque não é assim bem que funciona. Mas aqui isso é bastante comum. Porque nos interiores, como eu lhe disse, há muita gente que não quer morar lá. Então, o que acontece? Trabalham lá e voltam. Né? Passam 2 dias, 3 dias e voltam. Eu, inclusive, tenho um grande amigo meu, dentista, que ele faz isso até hoje. Faz até hoje. Trabalha em 3 ou 4 cidades e vai e volta durante a semana. Eu digo até que ele passa a vida no carro. Porque... Agora, observem que passar a vida no carro em Portugal não é passar a vida no carro no Brasil. As estradas são fantásticas. As estradas não têm nada a ver. E com algum trabalho de um dentista, compra-se um carro de altíssimo nível, que viaja muito bem para qualquer lugar. E com segurança. Não tem ladrão na estrada, não tem panela. Panela não é aquela de cozinha não, só aqueles buracos muito fundos. Não tem nada arriscado. Então, viaja tranquilo, com cuidado, vai e volta. É claro que é cansativo. É claro que tem um custo de combustível, manutenção e físico e mental também. Mas a pessoa pode ir ouvindo uma música, ouvindo um podcast qualquer no carro, vai se distraindo. Exatamente. Vai Isso e volta. foi numa fase, quando eu fiz, e que pronto, como ele disse, não tinha filhos ainda, era mais fácil. Foi logo que eu cheguei, a gente está cheio de energia, jovem, quer desbravar e ganhar dinheiro, a verdade era essa, né? Então a gente ia e valeu muito a pena. Em experiência, eu acho que foi muito bom, aprendi muito. Eu conheço lugares em Portugal que muito português não conhece. Né? Trabalhei em muitos lugares, conheci a cultura de perto, tive experiências tanto clínicas como pessoais, então eu acho que para mim foi muito válido. Se dissesse, você repetiria? Sim, eu repetiria, tudo da mesma forma. Foi cansativo? Foi, mas acho que fez parte da minha história e gosto. Eu acho que nenhuma carreira é fácil. Não, nenhuma. Tudo tem que ser construído, edificado e demora algum tempo para dar frutos. Isso. Gente, doutora Leila Mota, dentista, casada com o Dr. Renzo Amaral. Ela também é Amaral, mas usa mais o Mota. Isso. Os dois têm clínica em Sintra, em Rio de Mouro. Chama Clínica Serra das Minas. Smile Care. Agora mudou para Smile Care. Smile Care, exatamente. Está há 16 anos lá, 17 anos já, Maurício, lá. A gente já tem essa clínica há 17 anos no mesmo lugar. Pois é, nada é da noite para o dia. Nada. A história deles é muito rica, foi feita com muita sabedoria. Isso me surpreendeu muito quando eu tomei conhecimento de detalhes. E eu queria que essa experiência servisse para vários, não só dentistas, para vários profissionais que pensam em exercer a sua profissão
qualificada em Portugal. Doutora Leila, muito obrigado, foi um prazer muito grande. Foi um prazer. Espero encontrá-la outras vezes, que isso é inevitável, não tem jeito, eu tenho que ir lá no mesmo. consultório, pelo menos, ele irá, Eu com vou, não certeza. tem jeito. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada.